Vamos abrir as nossas Bíblias agora para Efésios, capítulo 4 de Efésios. Acho que eu tenho que trocar óculos, né? Efésios 4, versículo 9. Ora isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pode assentar, meus irmãos. Deus abençoe os meus irmãos através da internet. Deus abençoe também os aniversariantes. Nós vamos orar por vocês no final aqui. Mas nós vamos falar um pouco sobre a mão de Deus. Vocês creem que Deus tem uma mão? A mão, o que é a mão de Deus, né? Deus não pode ter uma mão só, né? Seria aleijado, né? Deus tem a mão direita e Deus tem a mão esquerda. A gente vê isso na Bíblia, né? Nós vemos que Deus tem a mão esquerda e Deus tem a mão direita. Quando Jesus foi crucificado, tinha o ladrão da direita, da sua mão direita, como nós vemos no crucifixo, e tinha o ladrão da sua mão esquerda. Tá? E agora, Deus é espírito. Espírito não tem mão. Deus, São João 4:24, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito, em verdade e em vida, né? Então, um espírito, como disse Jesus, né? Vede as minhas mãos aqui, que não é um espírito. Você não vê um espírito, você pode sentir o vulto passando ali e tudo, né? Mas Deus é espírito. Mas quando se fala de mão, a mão de Deus, né? No capítulo 15, se eu não me engano, de Êxodo, a mão é poder. A destra, né? Ela é gloriosa, a sua destra é gloriosa em poder. Sua mão é o poder. Não é como ensinou a Igreja Católica, e depois a denominação luterana comeu o livrinho da Igreja Católica, depois a denominação wesleyana também comeu o livrinho da organização luterana, os pentecostais comeram também o livro da Igreja Católica da Trindade, e profetiza povos, tribos, línguas, nações, profetiza a Trindade, o batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, reprofetiza a ceia com suco de uva, com pão fermentado, porque eles comeram o livrinho católico, o livrinho luterano, o livrinho wesleyano, o livrinho pentecostal. Então, eles dizem que a Trindade, que tem três no céu, né? E que Jesus está sentado na mão direita de Deus. Mas Deus nos deu um profeta para esclarecer essas coisas para nós. Você pode ver que esse negócio de Trindade já não pega muito hoje, né? Você notou que na internet ninguém fala mais sobre Trindade. Nem o pessoal da Ressurreição Isolada nem toca assunto na internet, porque senão eles vão apanhar.
E nem os dualistas eles publicam mais nada sobre o pai é um e o filho é outro. Eles não vão, porque eles não têm base para aquilo. A mensagem hoje ela está no nível muito alto. Então, a mão de Deus, né? Veja, quando a gente fala a mão de Deus, Elias perguntou para o seu servo, mandou ele ver, enquanto ele orava, o que é que ele via? Ele disse que via uma nuvem em forma de uma mão, né? Que subia do mar. Então, Elias entendeu que estava Deus respondendo a oração, estava vindo chuva. Entendeu? Então, a mão de Deus, agora uma mão tem 5 dedos. A do Golias tinha 6. Tinha 6, 12 nas mãos, 12 nos pés, 24 dedos. Isso era o do Golias, o gigante, né? Agora, a mão de Deus é perfeita. Tem 5 dedos. O que nós lemos aqui, nós vimos aqui a mão de Deus. O ministério quíntuplo, ele é a mão de Deus. A mão de Deus. Apóstolos, pastores, evangelistas, o versículo 11. Profetas, doutores, essa é a mão de Deus. 5. O ministério quíntuplo atua no tempo da graça, atua durante as eras, porque é 5. 5 é graça. Em inglês, fé também é faith, tem 5 letras. Jesus, em inglês, também tem 5 letras, é graça. O ministério quíntuplo é o ministério do tempo da graça. Estudando aqui, eu tenho aqui alguns parágrafos sobre o ministério do 7º anjo e o ministério quíntuplo. É a mesma coisa. Você lembra que o irmão Brana disse, opera agora mesmo? Ele opera agora mesmo. Terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Pergunta 22, sobre os selos. Ele disse, seguro, ela é composta. Agora, até hoje as pessoas tentaram explicar o quíntuplo ministério. Para você tentar explicar o quíntuplo ministério, então eles creem que tem que ter o fulano de tal é o apóstolo, né? Eles até consagram apóstolo por aí, né? O outro é profeta. Agora você nota ali que está tudo no plural. Tudo. Depois da morte do apóstolo São Paulo, o ministério quíntuplo ficou desfalcado. Não tinha profeta, tinha só reformadores. Paulo era profeta, porque quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eram 5 peixes, aliás, era 5 pães e 2 peixinhos. Aí dá 7. Paulo foi um peixinho daquele. E Brana foi o outro peixinho daquele. Os 5, eles eram reformadores. Era o pão. Ele tinha pão e peixe. Profetas. Então, quando Deus levou Paulo, o ministério quíntuplo não estava completo. O ministério quíntuplo só esteve completo com Brana. Depois da morte do irmão Brana, o quíntuplo não estava completo ainda. Não. O quíntuplo ainda não estava completo. O quíntuplo só veio a aparecer completo no ano 2000.
Porque João é apóstolo e profeta. Que a esposa, ela é profeta. Sim, você não vai colocar... não, mas nós temos o irmão Brana hoje. O irmão Brana diz que durante a zero o quinto não estava completo, porque Paulo tinha morrido. Antes do ano 2000, o quinto não estava completo, porque o irmão Brana tinha morrido. Senão o quinto estaria completo nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias de Irineu, nos dias de Martim, nos dias de Columba. O quíntuplo só veio a estar completo no ministério da esposa. Porque o ministério da esposa é o ministério de Jesus Cristo encarnado nestes últimos dias. Agora, os últimos dias não é esses dias do mês, não. É os 2000 anos. Então, o ministério, primeiro selo 68, até que chega aquele último anjo, agora, ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler aí, está Apocalipse 10, 1 até mais ou menos 4. Você entenderá muito bem, está vendo? Toma o livro de selos e os abre e mostra ao sétimo anjo, porque isso somente, os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. O quíntuplo estava completo no ministério do sétimo anjo. Veja que o quíntuplo não estava completo no ministério do sexto anjo. O quíntuplo estava completo no ministério do primeiro anjo, Paulo. Depois do ano 2000, Jesus foi expulso da era de Laodiceia, da igreja. Ele se encontra do lado de fora, encarnado em sua esposa. Apocalipse 10, 8 a 11. Ministério completo. Comendo o livrinho, profetizando outra vez. Porque só os 7 trovões nos dará a fé arrebatadora. O profeta disse aqui: acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso, está vendo? A mensagem do anjo da sétima igreja, muito bem, revela todos os mistérios que estiveram no passado, todas as coisas no passado, Apocalipse 10, 1 a 7, que hão de ser. Agora, lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Agora, Deus trabalha com o quinto ministério com gentios. Não está dizendo que ele vai trabalhar com os judeus com o quinto ministério. Com os judeus ele trabalha através do ministério de Moisés e Elias. Essa sétima trombeta já é diferente do sétimo selo. O sétimo selo é para os gentios. Os judeus não é um povo para o seu nome. Nós somos o povo para o seu nome. Festa das trombetas, 274. Em Apocalipse 11, chama o ministério deles será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora das tradições judaicas. Porque os judeus até hoje estão dentro das suas tradições. E logo que a noiva é arrebatada, eles vão realmente se apegar mais às suas tradições. Vão voltar aos sacrifícios e tudo. Mas aí vem a mensagem
vem os dois profetas condenando aquilo ali. Porque quando eles condenam, aí os 144 mil converte-se a mensagem. Do mesmo modo como a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora da tradição pentecostal. Aí agora, como é que esse ministério está tentando levar a igreja para o pentecostalismo, quando a mensagem do sétimo anjo está nos chamando para fora da tradição pentecostal? Porque com a morte dos pentecostais é que vem o rapto. Você está vendo que essas coisas tá entrando. Se a gente abrir porta aqui, também entra essa tradição pentecostal. Você vai ver, se você abrir as portas, vem gente de toda parte. Você sabia disso? Vem gente de toda parte. Porque eles querem uma mensagem com a tradição pentecostal. É o que a Virginésia quer. Eu creio que vocês estão entendendo, né? Lembre, recorde, Moisés e Elias são para chamar Israel para fora da velha expiação do cordeiro, e ovelhas, e sangues, e cabra, e sacrifício, para o verdadeiro e vivente sacrifício para a palavra. A mensagem de Moisés e Elias não serve para nós, não vai servir para os gentios. Naquele tempo não será feito prosélito. Será 12 mil de cada tribo. Agora, quando nós estamos ouvindo a mensagem na sua simplicidade, Israel também vai ouvir na sua simplicidade. Houve a manjedoura. Jesus de um ministério muito simples. Eles rejeitaram. Moisés não vai vir com um ministério sofisticado, um moderno Billy Graham, Oral Roberts. Não, Moisés e Elias não será assim. Eles trarão uma mensagem simples, serão homens simples, exatamente para que os sábios entendidos não vejam. Eles terão que tropeçar nesses dois homens, como a igreja gentia está tropeçando em João. A simplicidade. A igreja americana tropeçou em Brana. Veja que a igreja da mensagem não tropeça no irmão José Brana, porque é um ministério mundial, é um ministério grande. É um grande ministério. Só que Deus não está trabalhando mais na América. Esse é o problema do povo que tem os seus olhos voltados para a América. É como Deus não está trabalhando com Israel hoje. A América é um tipo de Israel. O irmão Brana mesmo disse, Israel teve os grandes reis, Saul, Davi, Salomão. Foram grandes homens, Josias. E também os Estados Unidos tiveram os grandes presidentes, Washington, Abraham Lincoln, grandes homens, temente a Deus, hoje já não tem mais. É um tipo. Você pode ver que no tempo do irmão Brana, quando Kennedy governava, o irmão Brana disse que Kennedy era Acabe e a sua esposa era Jezabel. Ele pregou abertamente pela América, como Elias pregou abertamente por todo Israel, contra Jezabel, contra o reinado de Acabe. Você vê que Deus chama um espírito do inferno. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 90. Deus chama um espírito do inferno, que estava na sua mão esquerda. 22 de 1 Reis, verso 19. Ele assentado no seu trono
tinha o exército na mão direita e o exército na mão esquerda. E o que estava da esquerda, ele chamou o espírito do inferno. Porque ele disse, quem enganará Acabe? O irmão Brana disse, Deus tinha que fazer cumprir a profecia do seu profeta Elias. Então ele chama o espírito do inferno, para que aquela palavra se cumpra. E o demônio veio e disse, eu enganarei. O Senhor disse, com o quê? Olha, eu vou enganar com o espírito de mentira, né? Com essa unção que eu tenho de mentira, eu vou ungir eles todos. Eu estou repetindo as palavras do irmão Brando, estou repetindo palavra por palavra. Eu vou ungir eles todos e vou fazer eles saírem fora da palavra. O Senhor disse, eu gostei disso. Vai, engana, prevalece, pode ir. O irmão Brana disse que não é diferente de hoje, não. Que a palavra do seu profeta tem que se cumprir, por isso ele prega os ungidos dos últimos dias. E nós falando aqui hoje sobre ministério, o irmão Brana disse aqui nas almas que estão em prisão hoje, que os ministérios hoje devem ser o mesmo, 116. E ele disse, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nestes últimos dias. Isso aqui cumpriu nos dias do irmão Brana, mas porque a escritura tem um duplo significado. A mensagem do irmão Brana para mim é a escritura, porque ele é profeta, é um vidente, reencarnado em sua igreja nesses últimos dias. Aí você vê alguém que tem dom, e o dom impressiona, ou não impressiona? Claro que impressiona. Você vê um homem que tem dom para falar, tem pessoas que têm um dom, eles nem precisam de mensagem para poder pregar. Não, são verdadeiros palestrantes. Mas tem gente que tem dom. E ele ora, as pessoas são curadas. Os mortos são ressuscitados. E ele pode ser um falso. E aquilo acontecer no seu ministério. Vamos ver isso na mensagem? Porque o Salmo 68, verso 18, primeiro vamos na Bíblia. Tu subiste ao alto, nós já lemos isso aqui em Efésios 4, verso 9. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles, não neles, mas entre eles. Romanos capítulo 11, verso 29. Você sabe o que diz ali? É um versículo pequeno, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Balaão tinha dom. Era um homem de olhos abertos. Falava com Deus, sabia oferecer sacrifício. E também sabia ensinar Balaque como fazer aquele povo tropeçar. Ele era um homem de dons, era um mercenário, mas tinha dom. Falava Deus com ele, sim, vinha em sonho e falava com ele. Ele podia prever coisa, ele profetizou sobre a vinda do Messias, e está escrito em Números, uma estrela procederá de Jacó. Os magos estavam baseado na sua profecia, por causa da estrela. Oh, igreja eleita de Deus, não te deixe enganar por dons, por grandes ministérios, porque há uma mão direita e há uma mão esquerda. Há virgens prudentes e há virginécias também.
341, desvelar de Deus. Mas agora, como o Apocalipse 10 está revelado, não vai ser revelado, meu irmão, está. Esse é o ministério do sétimo anjo. Esse é o quinto dos dias do irmão Brana. O quinto dos dias do irmão Brana. Ao quinto dos dias de João, que é hoje. Ele reencarnado em sua noiva, sua esposa. Mas eu vou... Na mensagem à era, acho que eu coloquei aqui, está aqui. Era de Laodiceia. E aqui eu finalizo, eu tenho muita coisa aqui, mas por causa do nosso horário. Agora, em cada caso, você notará que o falso profeta é um que está do lado de fora da palavra. Por isso as Escrituras dizem, bem-aventurados que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Se você não lê, você não ouve, você vai estar do lado de fora da palavra. Não importa quão bom você seja, quão crente você seja. Se você não sabe ler, ouve então. Nunca houve um tempo de nenhum mensageiro que nós tivemos acesso a tanta mensagem, Bíblia, áudios. Assim como mostrei que anticristo significa antipalavra, esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, atribuindo-lhe um significado segundo seus próprios propósitos diabólicos. Tem notado você como é que aqueles que guiam as pessoas à perdição as atrai a si mesmo por meio do temor? Dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem, vou sair, então eles dizem, então virá a destruição. Então eles jogam praga para que as pessoas não saiam do meio deles. Eles são falsos profetas, porque um verdadeiro profeta sempre nos guiará à palavra. E unirá o povo a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas que têm que temer o que ele diz, mas que temam o que diz a palavra. Note você como essa gente, tal como Judas, está em busca de dinheiro. Eles induzem você a vender tudo que tem para dar a eles para seus projetos. Tomam mais tempo para as ofertas do que para a palavra. Aqueles que se atrevem a usar os dons farão uso de um dom que tem uma margem de erro. E logo pede dinheiro e se esquece da palavra. E dizem que isto é de Deus. Há pessoas que seguem essa gente, lhes sustenta, sofre com eles, crê neles, não sabendo que são caminhos da morte. Sim, o mundo está cheio de personificadores carnais. Nos últimos dias se esforçarão para imitar ao profeta mensageiro. Agora, preste atenção no que tem acontecido no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, daqueles que têm largado a mensagem, largado o profeta. É exatamente aquilo que o irmão Brana falou na era de Laodiceia que eles iam fazer. Quando ele diz que o avivamento tem terminado, eles sairão por todas as partes anunciando uma grande revelação e dizendo que o que o povo tem é exatamente correto e que Deus fará coisas maiores e mais maravilhosas entre o povo. E o povo cairá em tal coisa. Estes mesmos falsos profetas dirão que o mensageiro do último dia não é um teólogo e por isso não deve ser escutado. É como eles falaram agora, por último, na internet, que o irmão Brana apenas plagiou de outros pregadores lá atrás, para poder trazer as eras da igreja, os 7 selos. Irmão Brana não plagiou de ninguém. Irmão Brana recebeu lá no Monte Pôr do Sol a revelação desses 7 selos.
E as eras foram corrigidas com a revelação dos 7 selos. Você sabe que ele corrigiu as eras com a revelação dos 7 selos. Por isso, os 7 selos é a mensagem do 7º anjo. É o ministério do 7º anjo. Primeira e segunda etapa foi a mensagem precursora, na qual vocês viveram todos esses anos. Comeram todos esses anos. E vocês não quiseram a revelação dos selos, porque os selos corrigem. Os selos veio e corrigiu tudo. Por isso o livrinho ele é doce e amargo. O profeta disse, eles não poderão produzir o que produz o mensageiro. Não serão vindicados por Deus como será o profeta do último dia. Mas com suas eloquentes palavras e com o peso da fama mundial, ademoestarão ao povo a não ouvir a este homem, o mensageiro. Tiram as mensagens de casa, tiram as fotos do profeta de casa. Olha, não escute mais ele. É o que estão fazendo em toda parte. E você vê na internet, por que deixei a mensagem de William Branham? É porque você é incrédulo. Por isso você deixou. Se você fosse um cristão mesmo, nascido de novo, você não ia deixar. Você ia fazer igual Jacó, só te deixo quando tu me abençoares. Deus muda a vida de Jacó, muda o nome de Jacó. Agarra nesse anjo. Agarre no anjo Branham. Não é no homem Branham, não, é no anjo. O anjo Branham é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o homem, é o anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Agarre nesse anjo. E eles vão dizer ainda que o irmão Branham ensina erradamente, e dirão que ensina erradamente. Eles são exatamente como seus pais, os fariseus, que eram do diabo, porque eles disseram que João e Jesus ensinaram errado. A história se repete. Como eles disseram lá atrás, que Jesus e João Batista ensinavam errado, aquele espírito esteve durante as eras para se opor à mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, Columba, Lutero, Wesley, e no último dia, Branham, e agora João, a mensagem da esposa. Aquele espírito dizia, tanto João Batista ensinou errado quanto esse aí. Esse é um embusteiro, um enganador. Nos dias do irmão Branham foi a mesma coisa. Lembra do escritor alemão? Que mencionou o nome do irmão Branham no seu livro? Crítico. Lembra de Joséfo? Crítico. Com respeito à ressurreição, esse espírito vem migrando através das eras. E ele tem chegado até Apocalipse 10, 18 a 11. Mas aqui é o fim dele. Aqui ele morre. Aqui é o fim. Como o Calvário foi o fim para Satanás e a sua mensagem. Depois do Calvário ele não tinha mais ferrão. A abelha só ferrou uma vez só. Ele só faz barulho, minha irmã. Só faz barulho, meu irmão. Ele não ferrou a mais. É só barulho. Ele só coloca medo. É o ministério do medo. É o ministério da difamação. Você vai pertencer a um ministério desse? Um ministério de difamação, um ministério do medo. Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta desses engolobados. Quando nós temos o menu, nós temos o menu de 7 pratos, 7 trovões.
novo nome, 7 selos revelados, 7 eras reveladas. Porque quando ele encaixa as eras nos selos, o selo nas eras, aí não é mais a história, aí é a revelação da história. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Às vezes a gente traz muito parágrafo, mas é somente esse pequeno ponto, né? Que Deus está fazendo nesses últimos dias. Nós estamos aqui dentro da Escritura que está se cumprindo nesse dia. Apocalipse 10, 8 a 11. É como a gente tenta despertar os nossos familiares, os nossos irmãos, a nascer nessa mensagem, a se alimentar dessa mensagem. Veja como acordou Petrópolis com aquela grande tragédia. 2011 foram 918 mortos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Agora, quando eu saí de casa, já estava em 78 mortos, pessoas desaparecidas, que sumiu dentro dos bueiros, carros, casas sendo arrastadas. Eu pensei hoje os dias de Noé, né? Hoje ainda tem a defesa civil, os bombeiros, a polícia, o exército, para resgatar. Nos dias de Noé não tinha. Uma terceira guerra mundial está desencadeando, está vindo. Isso vai terminar com fogo. Primeiro, fogo atômico. E em Gog e Magog, a grande batalha, fogo divino. Aonde você vai parar? Você que brinca de igreja, brinca de ministério, hein? Você que mente, rouba, adultera. Será que você vai deixar que a coisa aperte? Que vocês venham estar num balão de oxigênio para pedir oração? Para dizer que vai se firmar? Se sair dali vai se batizar? Por que você não decide hoje mesmo? Você que está nos ouvindo através da internet, decida, venha a Cristo, arrependa. Nós vamos orar também pelos aniversariantes, né? Hoje a irmã Denise Borim, parabéns para a irmã Denise, aí em Campinas, está de aniversário. Também o irmão Telmo Francisco, aí do Monte Bonito, em Pelotas. Ô, irmão Telmo, nossos parabéns para o senhor aí também, viu? Deus abençoe a sua família, que não é pequena, hein? É grande. Vamos orar para o Rista e Larissa, também por sua filhinha, Sofia, que se machucou e perdeu a ponta de um dos seus dedinhos esmagado no portão. Está no hospital em Porto Alegre fazendo enxerto. Rosa Luz, oração por mim, não estou bem do estômago. E para Duvalino, meu marido, que é um pouco depressivo. Receba sua cura, irmã, em nome do Senhor Jesus, irmã Rosa. Seu marido seja liberto em nome do Senhor Jesus. Nedina Cândido, agradeça a Deus porque a dor passou através da oração. E peço oração, pois vou tomar a última dose da vacina amanhã. Deus te abençoe. Lenira Brana, peço oração por minha mãe Valdelice, por sua saúde que está muito debilitada, e por minha irmã Lenise, que se encontra com problema de nervos. Esse problema vai deixar em nome do Senhor Jesus. Receba a sua saúde, irmã Lenira. Ismaí Rosa, oração por minha família. Deus abençoe a sua família, irmão Ismaí. João Marcos Elegeda,
Pede oração por sua família e a sua viagem, que ele vai para Triunfo amanhã. Dá nossa saudação aos irmãos ali. E para os seus filhos, Caleb, Josué, Micaías e Sara Giovânia. Cauê Eman. Peço oração por nossos irmãos necessitados e pela minha família. Deus abençoe, irmão Cauê, aí em Minas Gerais. Que Deus te abençoe e te dê um bom retorno, né? Está voltando amanhã, estava de serviço ali. Irmã Denise Borim de Campinas, feliz aniversário. Vamos orar pelos seus 59 anos no mês da vinda do Senhor Jesus como Filho do Homem. Ana Júlia Lemes Campo, pedindo oração para o seu marido Telmo Francisco Campo, que ontem ele fez aniversário. Ore também por minha família. Lude Terezinha de Menezes, peço oração, pois estou com muitas feridas na boca. No nome de Jesus Cristo, receba sua cura, minha irmã. Juliana Porto Chave, oração por mim e minha família. Receba sua bênção, irmã Juliana, em nome do Senhor Jesus. Márcio Escopel, oração por Vilso Escopel e família. Deus abençoa seu pai, irmão Márcio, e toda a sua família. Valdecíria e Jonas, Mário, Stefna, Sueli e Rafa Sotélio. Que vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoa o seu João Walter e a dona Altaída Silveira, no nome do Senhor Jesus. Josué e Gisele, Felipe e Kelly Kovaski, também pelos familiares da Kelly, que sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Moacir Gomes Dias, que Deus dê a bênção para ele. Leandro, Josiana, Calf, Gabriela, Helena, Deus abençoa a cada um deles e dê a vitória para eles no nome do Senhor Jesus. Giovanni Dete, Deus te abençoe, irmão Giovanni e irmã Dete. Fernando Sai, Bruna Pagani, Joel Dias e família, que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, dê a tua bênção e a saúde para cada um dos teus filhos e confirme a tua palavra em suas vidas, na cura, na libertação, abrindo as portas para emprego, para causa na justiça. Abençoa, Senhor, irmão Telmo, dê muitos anos de vida para ele. Abençoa a irmã Denise Borim, dê muitos anos de vida para ela. Nós pedimos a tua bênção para cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor, abençoa a viagem do Samuel para João Pessoas. Ele e o Tomás no domingo. Que o Senhor seja com eles e os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Deus abençoe o irmão Johnson, a irmã Eva, em Viamão, Maria Lúcia Lima Viana, Antônia Pereira, Filomena Moura, Ismaí Rosa, Jaque Peixoto, Juliana Porto Chave, Elodie Borba, Eves José dos Santos, Cláudia Fiacadori Alves, Lude Terezinha de Menezes, Sara Oliveira Cavalheiro, Haroldo e família, Joadir Oliveira, Ana Júlia Lemes Campo, Cauê Eman, Manuel Josias, Brana e Maceió, Alagoas, Irã Santos, Brana Elci, Eliseu Cavaleiros Rodrigues, em Novo Hamburgo, Ney Ferreira e Cris em Caxias, Marcelo Dumite, Nova TV Agrotur, em Xangri-Lá. Deus abençoe, irmão Marcelo. Toda a programação aí, em nome do Senhor Jesus. Gease Kiste, Maria Mara, Mário Dia em Lisboa, Portugal. Graça Morinha, Genô Alves, Marina Lopes Nunes, Ronaldo Ramos, Gleifes Viana, Lenira Brana, Jailson Jesus, Gilílias e Carme Paier, irmão Gilília e família, em Medicilânea, Pará, Nedina Cândido de Sá, Arlene Siqueira, Lindomar Rodrigues assistindo do trabalho em Alvorada, assistindo de Alvorada, Hermes Almeida Brana, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Samaritana, Alessandro Damas, Rosa Luz, José Carlos, irmão José, em Rio Claro, São Paulo, Benta Rodrigues, Francisco Lemes Campo, Ana Celoí Pereira, Dorival Paste, Arlete de Fátima. Pai Celestial, dei a bênção a cada um dos teus filhos que tem nos acompanhado através da internet.
Abençoa os teus filhos que estão aqui presentes, leva eles em paz aos seus lares. Pedimos a bênção, a graça, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Deus os abençoe. Vão com Deus.